Fala galera, professor Cássio na área, trazendo para você mais uma questão do nosso assunto de polígonos. Nessa aula eu vou trazer aplicações sobre a última videoaula, que eu vou deixar o card aqui para vocês, que falou sobre soma dos ângulos internos e externos de um polígono, também ângulos internos e ângulos externos. Está aparecendo para você agora a questão número 1 de aplicação, que fala o seguinte: os ângulos internos de um triângulo são diretamente proporcionais aos números 1, 3 e 5. Dessa maneira, a soma dos dois maiores ângulos desse triângulo é qual? Tá aí para você então as opções A, B, C, D e letra E. Vem comigo então o quadro, olha que interessante falando nessa questão. Falou que você tem um triângulo, né? E que os ângulos internos desse triângulo são proporcionais a 1, 3 e 5. Professor Cássio, o que significa isso se cair numa prova? Presta atenção no macete, o bizu do professor Cássio. Toda vez que falar que alguma coisa é proporcional a algum número, por exemplo, no caso aí 1, 3 e 5, você vai pensar o seguinte: pegue o menor, no caso que eu estou falando do ângulo, né? Pegue o menor ângulo e chama ele de alguma letra. Por exemplo, se eu chamar essa letra aqui de 1x, eu vou colocar só x, quer dizer que a proporção desse ângulo aqui é ser 1 vezes o valor do x. Eu não sei o valor de x. E esse ângulo aqui, ele vai ser, na proporção, como diz o exercício, 3. Então, se ele vai ser na proporção de 3, e eu estou tomando esse ângulo como referência, então aqui eu posso colocar que ele vai ser o quê? 3x, ou seja, que ele vai ser o triplo desse. E o último, como diz no exercício, que é na proporção de 5, né? Eu vou continuar tomando o menor ângulo em proporção, então eu posso falar que esse ângulo aqui vale 5 vezes o x, ou simplesmente 5x. O detalhe é o seguinte: você sabe muito bem que dentro de um triângulo, qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é 180 graus. Aí fica muito fácil, mamão com açúcar, porque se eu somar x mais 3x mais 5x, o resultado tem que dar quanto? 180 graus. Show de bola. X mais 3x dá 4x mais 5x. 9x é igual a 180. Logo, x é igual a 180 dividido por 9. Descobrimos, então, que o valor do x é 20 graus. Acabou a questão, professor? Não. O exercício pediu o quê? A soma dos dois maiores ângulos desse triângulo é qual? Olha que legal. Você perceba que esse ângulo é o menor. E os maiores são esses aqui, o 3x e o 5x. Então, para o ângulo de 3x, o que eu vou ter que fazer? 3 vezes 20. Vou até colocar assim, ó, 3x. Vai ser 3 vezes 20, porque eu estou descobrindo que o x vale 20. Isso aqui vai dar 60 graus. E para o ângulo de 5x, professor? Então é 5 vezes x, né? Você sabe que não tem nada a vezes. Então isso aqui vai ser 5 vezes 20, que dá 100 graus. Como pediu a soma dos dois ângulos maiores, eu estou percebendo que a soma total vai dar 160 graus, dando para nós a opção correta, a letra B. Olha que questão fantástica. Fique ligado que está vindo mais informação e mais questão para você. Valeu! Questão número 2 está aparecendo para você e fala o seguinte, primeiro lendo a pergunta. Dessa maneira, o tipo de chave que se deve comprar para manusear esse pino é... Gente, vamos ler a pergunta então para a gente entender o que se trata, né? Está dizendo assim, ó, a superfície superior da cabeça de um pino tem a forma de um polígono regular. Deseja-se comprar um tipo de chave para fixá-lo, girando na cabeça deste em outra peça. Uma das especificações do fabricante é a de que a medida do ângulo interno do polígono que compõe a cabeça do pino é a metade da medida de seu ângulo externo. Dessa maneira, o tipo de pino que se deve comprar para manusear esse pino é qual? Letra A, B, C, D e E. Beleza? Vem comigo então na resolução. Eu fiz aqui um pequeno desenho esquemático, tá? Você perceba que eu fiz uma figura aberta porque eu não sei quantos lados tem essa figura. A única informação que eu tenho no livro é que fala comigo que isso aqui vai ser, né, um pino e que eu vou ter que usar tipo como se fosse uma chave, né? Vou pegar uma chave de boca para fazer esse pino girar. Então eu tenho que criar uma chave de boca, imagina que fosse meu braço, que vai fazer esse pino girar para apertar alguma coisa. Beleza, só que eles não sabem qual vai ser
a quantidade de lados dessa chave de boca, né? Porque não sabe, né? A pergunta está sendo direcionada para você, não sabe quantos lados tem esse pino. Então, a única informação que tem é que o ângulo interno, eu vou traçar aqui, por exemplo, ó, vou pegar aqui esse caso aqui, o ângulo interno, ele é a metade do ângulo externo. Então, olha que interessante isso aqui. Tá? Eu vou puxar aqui o lado, não é isso? E vamos desenhar o ângulo externo aqui, ó. Então, esse cara aqui é o ângulo externo e esse cara aqui é o ângulo interno. A única coisa que eu sei é o seguinte, que o ângulo interno é igual ao quê? A metade do ângulo externo. É aqui que nós aplicamos aquela teoria que a gente viu. Olha que interessante. Se o ângulo interno, falando no exercício, é a metade do ângulo externo, eu posso multiplicar isso aqui cruzado, vou descobrir que o AE, que é o ângulo externo, é igual ao quê? Dobro, né? Multiplicando cruzado, 2 vezes o ângulo interno. Aí fica muito fácil, porque se você parar para pensar, pessoal, e essa ideia tem sempre que continuar na cabeça de vocês, daqui até aqui eu tenho quantos graus? 180 graus. Só que no lugar de AE agora eu vou colocar o quê? O dobro de AI, não é? Que é o ângulo interno. Então eu posso falar que esse pedacinho aqui vale AI e que esse pedacinho aqui de fora agora vale quanto? 2AI. Aí fica muito fácil se a gente fazer AI, tá aqui, esse pedacinho de dentro, somado com o de fora, que agora eu vou chamar de 2AI, que é o ângulo interno, tem que dar quantos graus? 180 graus. Aí fica fácil, porque olha só, se eu somar 1AI, que é como se fosse 1, com 2AI, vai dar 3AI, que é ângulo interno, né? Então, eu estou descobrindo que o AI vai ser igual a 180 dividido por 3. Logo, o AI vai ser 60 graus. O que isso nos ajuda? Isso nos mostra que a figura, o ângulo interno dela, tem 60 graus. E falou também que essa figura é uma figura o quê? Regular. Então, meus queridos, minhas queridas, a única figura que tem um ângulo interno de 60 graus é quem? O nosso querido triângulo equilátero. Não é isso, galera? Então, se é o triângulo equilátero, nós sabemos que o número de lados dele vai ser quanto? 3. Dando para nós, aparecendo para você aí na tela, a opção correta, a letra A. Show de bola, não é isso? Fique ligado, tá vindo mais questões para você. Vem comigo. Questão número 3, aparecendo para você na tela, fala o seguinte, pergunta se a engrenagem deverá ter 24 dentes, o projetista deverá desenhar os pontos na circunferência de tal maneira que cada ângulo interno do polígono tenha quanto? Olha só que interessante, voltando na pergunta, então, na questão, está dizendo assim, ó, uma indústria do ramo de ferragens recebeu um pedido para a fabricação de engrenagem. Para isso, acionou o seu projetista que vai desenvolvê-la, dividindo uma circunferência em arcos de mesma medida, e em cada um dos pontos da divisão será desenhado um dos dentes da engrenagem. Esses pontos são vértices de um polígono regular, informação importantíssima para o nosso desenvolvimento da questão. E fala o seguinte, né? Se a engrenagem deverá ter 24 dentes, né? Cada ângulo interno do polígono deverá ser quanto? Olha que legal, interessantíssimo. Eu fiz aqui um desenho esquemático de um polígono que não dá para desenhar aqui de 24 dentes. Eu fiz só esses primeiros aqui para mostrar para vocês que cada um desses aqui, ó, vendo? Vai ser um dente, tá? Imagina que continuaria aqui e tal, né? Continuaria aqui. Cada um desses aqui vai ser um dente, viu, galera? Só que o detalhe é o seguinte, se você sabe que cada um desses é um dente, e você sabe que isso aqui é um vértice, né, da nossa aula de polígonos, então você sabe que o número de lados também vai ser o quê? 24. Por quê, professor Cássio? Porque é muito simples. O número de lados sempre vai bater com o número de vértices. E vértice aqui, nesse caso, para nós, é o dente dessa engrenagem. Nesse caso, essa engrenagem tem 24 dentes. E aí pediu o ângulo interno. Aí o professor Cássio trouxe para você uma dica, ó. Show de bola, top, mamão com açúcar para você fazer esse tipo de questão assim, ó, no tapa. Olha que legal. Você perceba que ele está pedindo para você o ângulo interno, o valor de cada ângulo interno.
Sabe o que você vai fazer nesse caso? Você vai aplicar a forma do ângulo externo. Olha que top! Ao invés de você fazer SI, né, calcular o SI, calcular o AI dessa figura de 24 lados, que dá muito mais trabalho, você vai calcular o ângulo externo. Olha que fantástico isso aqui. Por que você está dizendo isso, professor Cássio? Porque é o seguinte, eu vou fazer o prolongamento desse lado para cá. Tá vendo? Perceba que a figura continua aqui, ó. Vou fazer o prolongamento desse lado aqui para cá. Esse ângulo que eu estou falando com vocês aqui, ele é ângulo externo, tá? Então, esse aqui é o ângulo que nós estamos procurando, ó. Esse ângulo aqui, eu marco ele com 2, tá? Esse é o ângulo que nós estamos procurando. Aí é muito fácil, você sabe muito bem, se o polígono é regular, eu posso calcular o ângulo externo por meio dessa fórmula aqui que você acabou de ver nessa videoaula que está aparecendo para você aí, ó. 360 dividido por N. Show, né? Nesse caso, o N vale quanto? 24, meu querido. Beleza? Quanto que é 360 dividido por 24, professor Cássio? Dá exatamente 15 graus. Olha que interessante isso aqui. Que top! Olha só, eu estou descobrindo o ângulo externo. Se eu sei que esse ângulo externo é 15 graus, e eu sei também que a distância daqui até aqui é meia volta, ou seja, 180 graus, então para descobrir o ângulo interno ficou muito fácil, que esse cara aqui, ó, que é o que nós estamos procurando. O ângulo interno nesse caso aqui vai ser o 180, que é tudo daqui até aqui, menos a parte de fora, que eu descobri que é quanto? 15 graus, dando para nós a resposta 165 graus. Mamão com açúcar, chupeta aparecendo para você na tela, dando para nós a resposta certa, a letra B. Que questão fantástica, estilo Enem. Fique ligado, inscreva-se no meu canal e coloque aqui abaixo qual curso você quer fazer, que eu, professor Cássio, vou trabalhar e vou ajudar você a alcançar esse objetivo. Um beijo no seu coração, vem comigo e até a próxima. Valeu!